O evangelho é simples e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você qual é a única mensagem que você precisa compartilhar. Olá, queridos, bom dia! Estamos chegando para mais um Café e Graça. Espero que você esteja bem, que você já esteja aí com o seu cafezinho, com a sua Bíblia, com o seu caderninho de anotações, porque vamos lá para mais um episódio do nosso devocional. E depois de uma semana abençoada, onde nós nos aprofundamos, na revelação, no porquê da revelação, confrontamos, a mentalidade errada, hoje eu quero trazer uma mensagem simples para você. Você sabe que hoje tem muitas igrejas, Tem muitos pregadores na internet, tem tudo quanto é tipo de gente falando sobre Jesus. E para muita gente isso é bom, mas há um lado negativo muito grande. Porque ao mesmo tempo que existem muitas pessoas falando, existem poucas pessoas falando a verdade. Agora, quando eu digo a verdade, você precisa entender que existe uma verdade passada e uma verdade presente. O que é uma verdade passada? É uma verdade que é uma verdade, porém foi substituída por uma verdade superior. Por exemplo, no tempo de 2021, quando nós passamos por aquele evento global, do vírus lá, algumas verdades foram estabelecidas. Então você não podia sair, você não podia fazer isso, você não podia fazer aquilo, você tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. E aquilo era uma verdade que não existia. Ou seja, era uma verdade atual para aquele tempo, que não existia no passado. Depois passou, tal, aí aquilo que era uma verdade presente, passou. Então hoje você não é obrigado mais a usar máscara, você não é obrigado mais a ficar passando álcool em gel para tudo quanto é lado. Por quê? Porque era uma verdade, mas uma verdade passada. Então, muitas pessoas hoje pregam, mas pregam baseado numa verdade passada. E qual é a verdade passada? A verdade da lei. Eu falei sobre isso na pregação, o mover atual de Deus. Está disponível aqui no canal, você pode assistir essa ministração, onde eu explico isso de uma forma muito clara para você entender. O mover atual de Deus. Entenda o seguinte, a verdade presente hoje é simples. E eu quero te dar aqui 3 pontos para que você possa ter essa verdade clara na sua mente, para que você possa compartilhar essa mensagem para as pessoas. Porque eu vou te falar, 90% da igreja não entende, não sabe disso que você aprendeu aqui nessa semana. Não sabe. Por isso que eu preciso da sua ajuda, para que você me ajude a alcançar essas pessoas. Eu sei que você conhece muita gente que está vivendo debaixo de culpa, de condenação, está vivendo uma vida escravizada, anotando pecado, pedindo perdão toda hora, debaixo de culpa, sabe? Você conhece muita gente assim. São pessoas de Deus, são filhas de Deus, mas que vivem como devedores. E é interessante que a mensagem do perdão, ela é tão importante, porque quando você entende que você é plenamente perdoado, você passa de ser um devedor e começa a ser filho, herdeiro de Deus. Paulo fala sobre isso, que existem 2 tipos de filhos de Deus. Existem os filhos maduros e os filhos imaturos. Quem são os filhos maduros? São aqueles que entendem a obra da cruz. São aqueles que entendem a verdade da graça. Que Paulo fala, a verdade da justiça. E justiça no Novo Testamento nunca é justiça do homem. Não é o que você faz para ser justo. Justiça no Novo Testamento é o que Cristo fez por você. Então, o crente maduro é aquele que entende essa revelação, enquanto que o crente imaturo é aquele que está ali buscando arrependimento, buscando perdão, se martirizando, buscando aquilo que ele já recebeu. Então, imaturidade nada mais é do que falta de entendimento.
Então, eu sei que você conhece muitas pessoas que vivem nessa imaturidade. E você precisa ser um agente de Deus para esse tempo. Nós somos uma voz, a voz da graça de Deus. E nós precisamos ter na nossa mente qual é o cerne da nossa mensagem. Então, eu vou te dar 3 pontos para que você anote, decore e compartilhe. Vamos lá? 3 pontos a respeito da mensagem da graça. Primeiro ponto. Sua moeda é insuficiente. Sua moeda é insuficiente. O que significa? Significa que todo ser humano está em dívida com Deus, mas ele não tem o suficiente para pagar essa dívida. Ainda que ele chore, ainda que ele jejue, ainda que ele faça promessas, ainda que ele pode fazer o que ele quiser. Tudo que ele fizer é insuficiente para pagar a dívida. Esse é o primeiro ponto. Sua moeda é insuficiente. Segundo ponto. A dívida já foi paga. A dívida já foi paga. Primeiro ponto, todo ser humano está em dívida e não consegue pagar. Segundo ponto, essa dívida já foi paga. Foi paga por quem? Por Cristo Jesus na cruz. Jesus já pagou o preço pelo nosso pecado. Jesus já pagou o preço pela nossa salvação. Só que as pessoas não sabem disso. Olha que loucura. Eu não estou dizendo para você que todo mundo é salvo. Não estou dizendo isso. Tem gente que diz isso. Eu não estou te dizendo isso. O que eu estou dizendo é que Jesus morreu por todos, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus morreu por quem? Por todos. Mas quem vai ser salvo? Quem crê. Então, todo ser humano está em dívida com Deus? Sim, todo ser humano está em dívida com Deus. O ser humano pode pagar essa dívida? Não. Jesus já pagou por essa dívida. Então agora eu preciso receber Jesus na minha vida e ao receber Jesus, automaticamente eu recebo a quitação dessa dívida. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Você é livre. Você é livre. Primeiro ponto. Você está em dívida e sua moeda é insuficiente. Segundo ponto. A dívida já foi paga pelo sacrifício de Jesus. Terceiro ponto. Uma vez em Cristo, você está livre para viver a vida abundante que Deus tem preparado para você. Tem muita gente que entende que está em dívida, mas não entende que não é o esforço dele. Tem gente que fala, não, tem que me esforçar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que me arrepender mais, e eu mais. Não. Você não tem que fazer mais. Você tem que crer mais. Você tem que confiar mais. Essa é a mensagem do Evangelho. A sua moeda é insuficiente. Creia na obra consumada de Jesus. Uma vez que você fez isso, então você está livre para viver uma vida abundante, baseada na sua nova identidade em Cristo. Pronto. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que você precisa compartilhar. É isso que as igrejas deveriam estar pregando, mas não é isso que a igreja prega. Se você abrir agora o YouTube, tem um monte de pastor, de pregador fazendo live agora. E você não vai ver ninguém falando isso aqui para as pessoas. O que eles dizem? Você está em dívida. Então você tem que se esforçar mais, você tem que fazer mais, você é uma mensagem baseada no homem. Mas não é essa a verdade do Evangelho. O Evangelho não se baseia no homem, o Evangelho se baseia em Cristo, na obra consumada. Então eu não preciso fazer mais.
Eu preciso crer mais. Eu preciso confiar mais. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, uma vez que você compreende isso, você não vai sair pecando igual louco. Porque é isso que as pessoas falam, né? Ah, se a gente anunciar a graça, as pessoas vão pecar à vontade. Não. Porque olha só, Romanos capítulo 6, no versículo 1, diz o seguinte: então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais exaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sobre seu jugo? Ou ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? O que Paulo está dizendo? Porque Paulo era acusado dessa mesma coisa que eu sou acusado hoje. As pessoas me acusam, a sua mensagem leva as pessoas à libertinagem, a sua mensagem leva as pessoas a pecarem mais, você é um falso profeta, você eu sei que lá e tarará tererê. Não, essa acusação Paulo também sofreu. E qual é a resposta de Paulo? Nós morremos para o pecado. Paulo está dizendo que a graça, ela nos dá uma nova identidade. Então, se eu entendo a graça, eu entendo que eu tenho uma nova identidade. E se eu entendo que eu tenho uma nova identidade, essa graça vai me levar a viver uma nova realidade de vida. Na segunda-feira, nós lemos aqui o texto de Tito, capítulo 2, que diz isso. A graça se revelou Salvador a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar às obras mal. Nossa, português, ó. A renunciar aos maus comportamentos. Então, a revelação do perdão, a revelação da graça, quando eu entendo que eu estou em dívida, mas eu não posso pagar, mas Jesus já pagou, então eu creio e recebo, e agora eu sou livre para viver uma nova vida, meu amigo, o meu comportamento será transformado. Por quê? Anota uma coisa aí. Comportamento é fruto da crença. Comportamento é fruto da crença. Se eu quero mudar o comportamento, não é focando nele que eu vou mudar, mas é mudando a minha mente, é mudando a minha crença que os meus comportamentos serão transformados. Então, se eu entendo que eu sou perdoado, que eu sou uma nova criação em Cristo, que eu tenho uma nova identidade, o Espírito Santo vai me conduzir a uma nova realidade de vida. Isso é muito forte. O perdão é o poder que te capacita a viver em novidade de vida. Por isso que você precisa ter convicção. Você é plenamente perdoado. Mas eu creio que você já tem essa convicção. Agora o que eu preciso é que você seja um agente dessa mensagem. Compartilhe isso. Nos nossos devocionais aqui, toda quinta-feira, eu vou trazer para você aqui de forma simples, uma forma de você compartilhar a mensagem. Então, o modo simples para você hoje é isso, esses 3 pontos. Todo ser humano está em dívida e a sua moeda é insuficiente. A dívida já foi paga, eu só preciso crer. E uma vez que eu creio, eu estou livre para viver em novidade de vida. Tudo isso graças ao sacrifício de Jesus. Hoje é 25 de dezembro. Natal. Feliz Natal. Feliz Dia do Salvador para você. Há quase 2000 anos atrás. Se foi em dezembro, se foi em janeiro, não interessa. O que interessa é que há mais de 2000 anos atrás, um menino nasceu. Um filho nos foi dado para que a nossa história fosse transformada. Jesus é a graça. A graça
é Jesus. E viver na graça é viver em novidade de vida. Fuja do sistema legalista. Jesus é a graça. A Bíblia diz que a graça e a verdade vieram em Jesus. Hoje é Natal. Eu sei que as pessoas não estão nem lembrando de Jesus. Mas você é um cristão. E não entra em debate. Mas 25 não é a data. Jesus não nasceu em dezembro. Irmão, não interessa. O que interessa é que ele nasceu um dia. Um dia, um bebê nasceu. E aquele bebê era o Filho de Deus. E o Filho de Deus trouxe a graça, pagou o preço pelos nossos pecados, para que hoje nós vivêssemos livres. Livres da condenação, livres do pecado e livres da lei. A graça não é uma doutrina nova. A graça é uma pessoa, Jesus. Então que nesse Natal você possa entender essa verdade. Quando você vive a graça, você está valorizando a obra de Jesus. Quando você compartilha a graça, você está compartilhando a mensagem de Jesus. A graça e a verdade estão em Cristo. A lei passou. Vivemos em uma verdade atual. E a verdade atual é a graça de Deus. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia abençoado. E amanhã estaremos juntos aqui para mais um devocional Café e Graça. Feliz Dia do Salvador.